Vamos lá que é muita coisa, né? Primeiro, em relação ao crescimento do PIB. É óbvio que decepciona crescer 1,1%, mas a gente tem que sempre avaliar a qualidade, né? Nós temos já o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, falando que o gasto público é muito importante, sim, para o crescimento do PIB e não pode só cortar, cortar, cortar. Ou seja, já tem aí o nosso líder do parlamentarismo branco querendo meter a mão no acelerador, né, fiscal. Essas heterodoxias nunca funcionaram. O PIB cresceu pouco no primeiro ano do governo Bolsonaro, é verdade, isso decepciona também, é verdade, preocupa, né? Mas com uma qualidade muito melhor. Nós tivemos hoje, eu vou falar já da questão do humorista, acho lamentável, mas o governo não se eximiu de explicar, né? Na figura do presidente, com certeza fez esse papelão, mas o secretário Adolfo Saxida deu entrevista hoje mesmo para a Jovem Pan, no Jornal da Manhã, explicando. E a explicação é boa, é muito razoável. Também li a nota técnica na íntegra. E, veja, a qualidade do PIB melhorou basicamente porque o investimento privado está aumentando e o gasto público caindo. Ou seja, é um crescimento menos dependente do Estado, do governo. E o governo tem mesmo que apertar cinto. O governo brasileiro é um leviatã inchado, hipertrofiado, perdulário, incompetente e corrupto, né? E aí, nesse aspecto, eu prefiro um palhaço a um corrupto, apesar de eu achar que a nossa régua tem que subir, não pode ser sempre comparar só com um PT, porque é muito, muito pouco isso. Mas a qualidade do crescimento do PIB não é das piores. Ele vem melhorando porque é menos dependente do Estado e eu espero que o presidente Bolsonaro não caia na tentação de flertar com soluções míopes de curto prazo, de olho em pressão política eleitoral. Se ele fizer isso, a desgraça garantida, né? Então, ele precisa acreditar no seu posto Ipiranga, porque os resultados vão vir se as reformas liberais, que é uma agenda virtuosa que tem o ministro e o governo, forem aprovadas. Agora, isso é uma grande condição, né? Porque precisa também combinar com o parlamento. E aí, um parlamento que tem um centrão fisiológico um tanto chantagista e um presidente que não apelou para o mensalão e que não apelou para a divisão ministerial com base em feudos partidários, né? Precisa articular. Mas precisa articular como, né? Convencendo Maia e companhia em nome dos interesses nacionais? Não é trivial, não é trivial. Então, vai ter que ter algum jogo de cintura, vai ter que ceder em algumas coisas, contemporizar em nome do país. Não é partir para a corrupção, mas é entender que abrir mão de algumas pautas, né, menos prioritárias é fundamental se quiser turbinar a economia, sem doping, né, sem ser com estímulos de curto prazo, porque isso é desgraça certa. Então, confia no ministro, no posto Ipiranga, ele sabe a receita, mas precisa ter os instrumentos adequados. E aí precisa combinar com o Congresso e com o presidente, com o Executivo, que tem que fazer o trabalho bem feito no Congresso. Quanto ao humorista, realmente eu acho um papelão, acho que alguma liturgia do cargo é importante. A gente sabe que vive na era das redes sociais, a gente sabe que tem muito jornalista que se leva muito a sério e a troça, às vezes, serve para chacoalhar isso, mas calma lá, né? O jornalismo, mesmo com todo o viés que eu denuncio, tem um papel a cumprir. Eu acho que esse escárnio que o presidente optou como caminho não leva a nada e é uma coisa muito mais jacobina de quem quer destruir do que coisa de conservador que quer melhorar e preservar instituições. Então, eu acho que foi muito caído, né? Não foi uma brincadeira apenas, foi um desrespeito com o trabalho do jornalista que, se ele acha que tem um viés e tem, ele que aponte o viés. Mas não faça como ele fez e o papelão ainda pior do humorista que se prestou a isso. Na época de Shakespeare, o bobo era aquele que tocava a real para o rei, né, como em Rei Lear, de forma engraçada. Hoje em dia, invertemos os papéis.